Eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo uma das coisas mais absurdas que um pastor poderia dizer. E olha que falando do Tupirani é difícil colocar algo assim em primeiro lugar, porque são tantos absurdos, tanta coisa terrível que esse cara fala, que fica difícil da gente eleger uma como a pior, né? Mas veja só o que ele disse nessa última entrevista que ele deu. Eu imagino que muitos pastores devem criticar muito as suas pregações, o tom que o senhor usa, os palavrões que o senhor usa. Sim. Como é que o senhor lida com essas críticas, como você lida com essas visões? E se o senhor não acha errado os palavrões na pregação? Eu vou direto para esse ponto. O que acontece? Se você conversar comigo 1 hora, 2 horas, você não vai me ver falando palavrão. E assim eram as pregações aqui, que se você reparar, até determinado período, eram de um jeito. Os palavrões surgiram de um período para frente. O que aconteceu? Levantou-se um profeta aqui na igreja, no meio de um culto, e ele falou assim, assim diz Deus, eu vou mudar a linguagem deste púlpito. Vou mudar a linguagem deste púlpito, o que vem pela frente? Ninguém sabe. E, de repente, eu estou pregando. E, quando nós estamos pregando, nós estamos ouvindo. Ouvindo não é a palavra certa, porque o que nós ouvimos vibra o tímpano, e o ouvir as coisas espirituais não vibra tímpano, mas eu vou usar a mesma expressão. Então, eu estou ouvindo coisas que Deus está falando comigo e eu estou pregando. Eu estou ouvindo e estou pregando, e de repente vem um palavrão. Eu hesitei para engolir, aí eu lembrei o que o profeta tinha dito, aí que eu entendi que o mudar a linguagem era essa forma, que inclusive o profeta disse assim, e vou escandalizar a muitos, e através do escândalo eu vou alcançar muitos. Você sabe o que é isso aqui? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tupirani está atribuindo o que é pecado ao Espírito Santo. O Espírito Santo não tem pecado, meu irmão. E ele não faz ninguém pecar. Sabe, já era absurdo ver um pastor usar o púlpito para falar aquele tanto de absurdo que ele fala, aquele tanto de obscenidades que ele fala. Mas agora ele piora ainda mais ao atribuir essas obscenidades, essa loucura, ao Espírito Santo. Ele está colocando a responsabilidade, ele está tirando dele e colocando no Espírito. Não, eu não queria xingar. Foi o Espírito Santo que veio e fez eu falar aquelas palavras. Foi o Espírito Santo que colocou aquelas palavras obscenas na minha boca. É isso que o Tupirani está dizendo. Essa é a loucura que esse homem chegou. Esse foi o ponto de loucura que esse homem chegou. E o pior é ver que tem muita gente que tem dado ouvido para esse sujeito. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer quais são as obras da carne e o que é o fruto do Espírito. O Espírito Santo não faz ninguém xingar, não faz ninguém pecar, não faz ninguém dizer obscenidades, porque, veja, eu não estou falando aqui que o problema é você falar palavras ásperas, falar palavras duras, repreender as pessoas, não. O problema não é esse, o problema é falar imoralidades, obscenidades, coisas que até para quem é do mundo, quem é ímpio, quem não é cristão, é absurdo. Porque as palavras que o Tupirani diz, você não diz na frente de criança, você não tem coragem de dizer na frente de seus pais, você não pode falar dentro de uma escola, você não pode falar dentro de um tribunal, e ele fala no púlpito de uma igreja. Vocês são loucos, sabe o que você é, Carla Cordeiro? Você é uma puta. Você é uma prostituta, o teu pastor deve ser um viado, a tua igreja toda é uma igreja de prostitutas. Vocês não são evangélicos. Malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça por terem ousado tocar no nome de Jesus, raça de putas e piranhas. É isso que vocês são. Eu falo, mando pra puta que pariu e continuo mandando. Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo, porra. É isso aí mesmo. A igreja de Jesus Cristo não levanta a placa de filho da puta de negro nenhum, não levanta a placa de filho da puta de político e não levanta a placa de filho da puta de viado. A igreja de Jesus Cristo só levanta a sua própria placa, porra. Então a Bíblia fala aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 19, Paulo deixa muito claro quais são as obras da carne. E ele diz: as obras da carne são conhecidas, e são
imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. É claro que Paulo não ia colocar aqui todas as obras da carne, porque são inúmeras. Então ele coloca aqui a base, né, do que é, e diz assim, coisas semelhantes a essas. E dizer obscenidades não é coisa semelhante a essas que Paulo falou aqui? Imoralidades, libertinagem, impureza. Falar obscenidades é exatamente isso. Impureza tem a ver com isso. Porque em Efésios capítulo 5, Paulo diz, não usem linguagem grosseira, e que a imoralidade sexual não seja sequer mencionada entre vós, como convém aos santos. E aí o Tupirani vem dizer que é o Espírito Santo que faz ele dizer obscenidades. Isso é uma blasfêmia. E aqui em Gálatas capítulo 5 ainda, no versículo 22, Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. O que isso tem a ver com aquelas coisas absurdas que o Tupirani fala, meu amigo? Veja os trechos, os vídeos do Tupirani e leia o que a Bíblia diz sobre o que é fruto do Espírito. Veja se você vai ver esses frutos do Espírito lá no Tupirani. E veja como a profecia que acontece na igreja dele, deixando bem claro aqui, isso prova como as profecias da igreja do Tupirani são profecias malignas. Sabe, o espírito que fala na boca dos profetas do Tupirani são espíritos malignos, são falsos profetas. São falsos profetas. Eu não acho que são nem charlatões não, eu acho que são falsos profetas que falam inspirados por espíritos malignos. Quem fala na boca desses profetas lá da igreja do Tupirani é o próprio diabo, porque ele fala contra a sã doutrina, contra o que as escrituras estabelecem como verdade. A Bíblia está dizendo uma coisa, o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa, aí o profeta lá na igreja do Tupirani diz o contrário. Então, meus amigos, ou você fica com a Bíblia ou você fica com o Tupirani. Escolha um dos dois, não tem como conciliar as duas coisas. E ele diz aqui na entrevista que o profeta afirma que pelo escândalo traria muitos, né? Trariam muitos filhos do diabo, porque quem é atraído por essas obscenidades não é filho de Deus, não, é filho das trevas. Quem é atraído pelas coisas que o Tupirani diz, que o Tupirani fala, pelo que ele prega, não são os filhos de Deus. Não são pessoas que estão buscando o evangelho. Aqueles que o Tupirani atrai são filhos das trevas, são filhos do diabo. Então, a linguagem foi mudada por Deus. E eu já falei para Deus, Senhor, me deixa ouvir a tua voz, que tu saberás que tem na terra um homem para te obedecer. Fazer o que o Tupirani faz não é difícil, cara. É fácil, né? Ele está dizendo aqui que vai obedecer a Deus, seja o que Deus estiver mandando. Por que ele não obedece? Por que ele não obedece a Bíblia? Por que ele não obedece os princípios da palavra de Deus? Porque o difícil não é você xingar o seu irmão. Difícil não é você amaldiçoar. Difícil é você abençoar aqueles que te amaldiçoam. Porque é isso que fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. É isso que é difícil. O Tupirani, o que ele faz é desobedecer a palavra de Deus na maior cara de pau e dizer que está fazendo aquilo obedecendo. O que o Tupirani faz é a coisa mais fácil, ele faz é seguir a sua carne, que é xingar, é amaldiçoar, é brigar. E o que a Bíblia diz é negue-se a si mesmo. O difícil não é ficar amaldiçoando as pessoas, difícil é você servir ao próximo, difícil é você abençoar aqueles que te perseguem, você orar pelos que te perseguem. Difícil é você virar o rosto quando você levar um tapa. Difícil é você caminhar 2 milhas quando te obrigarem a caminhar uma. Então, será realmente que o Tupirani está preocupado em obedecer aquilo que a palavra de Deus diz? Ou ele obedece aquilo que ele quer, ele faz aquilo que ele quer e diz que é Deus que está mandando? Claramente um falso profeta. E é triste, assim, é triste ver como tem gente que é facilmente enganada, facilmente iludida, porque o Tupirani não é nem um lobo em pele de cordeiro, cara. Ele é um lobo explicitamente, sem capa, sem máscaras, né? Ele não nem disfarça o que ele é. Então, fico assim extremamente triste quando eu vejo, né? Tem muitos comentários aqui no vídeo
do Tupirani, e você vê que as pessoas levam a sério, né, essa figura tão complicada aqui. Mas é isso. Eu acho que quem se deixa ser enganado pelo Tupirani, cara, é porque tá muito vazio de Bíblia. Tá muito vazio de Bíblia. Então, leia a Bíblia e não seja enganado por falsos profetas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para me ajudar e compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse alerta que eu estou dando aqui. Obrigado.